Então, vamos lá. O assunto de hoje são, de fato, tem uns assuntos. O assunto são hoje um pouco mais de técnica de integração. E eu sugiro de fazer isso antes de falar sobre os exercícios. E, de fato, hoje vamos falar sobre a integração por partes e também as integrais de funções trigonométricas. Isso é tipo uma revisão não, vai ser uma ferramenta nova e também uma regra de conjunto de regras para integrar umas funções. Tá. Então, vamos lá. A primeira parte é o seguinte. Então, o Jefferson está de volta, perfeito. Então, vamos lá. O assunto de hoje é o seguinte, isso é integração por partes. Então, o que você tem é, se você lembra da substituição, de fato, o que você fez foi, dado a regra de cadeia, vamos usar o teorema fundamental do cálculo para obter a regra da substituição. Agora, a integração por partes, de fato, funciona do mesmo jeito. Não? Então, aqui, ideia, usar, de fato, aqui a regra de produto, a regra do produto e o TFC. De fato, esse é um conceito geral. Dado uma regra para derivadas, vocês podem considerar a integral e vocês vão chegar numa coisa nova. Então, vamos lá. E qual é o teorema? Como nós sabemos já é que a derivada de um produto é igual a f' g mais fg'. Não? Isso é bem antigo. Então, mas agora eu posso jogar aqui a integral, o TFC, e eu vou ganhar que aqui temos que. Então, o TFC vai dar, não, vai quase matar aqui o FG. Então, você vai ganhar um FG igual a F'G mais integral Fg'. Ou, um pouco diferente, nós podemos escrever, aqui temos mais uma constante, mas tanto faz. Mas, como se aplica, tipicamente é assim, a integral Fg' dx igual a Fg menos integral F'g dx. Então, o que acontece é, no caso de fronteiras, não, isso é a versão indefinida. Mas, de fato, também tem uma versão definida e isto dá, não basta aqui colocar as fronteiras, aqui também e aqui também. Isso é a versão definida. Então, aqui está... Então, aqui sobre o Jefferson perguntando se vamos voltar depois que falar... não, ainda temos que abordar aqui a integração por partes e também as integrais de funções trigonométricas e depois vamos para as questões. Tá? Então, isso é a fórmula e eu quero dizer... Não, aqui a ideia é bem simples. Né? Você tem aqui a regra
você vai jogar o TFC na regra e você vai ganhar aqui essa fórmula. E isso já é a famosa integração por partes. Desculpe, aqui eu vou botar para lá para ficar mais bonito, tá? Isso é a integração por partes. Então, aqui tem nada difícil e, de fato, aqui o truque é aplicar a regra e, como antes, né? Alguém, né, o Jefferson foi que perguntou, será que a regra de substituição é para calcular, para integrar funções compostas? Então, a resposta foi não, só vem daqui, e aqui é a mesma, não é? Você tem que, essa regra aqui vem da regra do produto, mas às vezes dá, às vezes não. Então, é uma regra associada, dada pela regra do produto da derivada. Então, o que também vou fazer, muitas pessoas aqui usam uma notação diferente, e isso eu vou explicar também. A notação diferente é o seguinte: o truque, ou não, muitas pessoas fazem assim, eles chamam isto não? G' dx de dv, essa função aqui, u. Então, aqui, claro, não? Isso é G', aqui não tem mais G', então isso chama-se u e v, não? Nada novo aqui. E abaixo você tem agora esse virou v, e esses dois juntos, eles viram du. Ou seja, nós recebemos uma versão alternativa. E essa versão alternativa diz que integral u dv igual a uv menos integral. Então, isso é nada. Desculpa, eu vou escrever de novo. Desculpe, integral u dv igual a uv menos integral v du. Bom, isso é o mesmo. Bom, só uma vez, escrito com f de x e... sim. Então, aqui tem uma dúvida importante do João Pedro. Então, a matéria de P4 vai até... Eu vou conferir um minutinho. Tá. Então, vamos deixar aqui as integrais por partes e vamos lá para a matéria para P4. Então, eu vou só notar os pontos no Stewart. Aqui, capítulos do Stewart. Então, o que temos é 6.1. Isso são áreas entre curvas. Depois, não? Depois temos volumes. Aqui áreas, volumes. Depois tem, desculpe, o que fazemos hoje, integração por partes. Então, depois temos 7.2 e 7.3. Isso são as integrais
integrais trigonométricas. Depois temos integrais trigonométricas e também substituição trigonométrica. Tem também aqui frações parciais. E no final temos integrais impróprias. Então, o que já fizemos é isto, isso hoje, aqui também hoje. Aqui já fizemos a metade, não, porque, de fato, nós falamos já que, eu já expliquei que você tem a substituição de uma direção para outra direção. Aqui, a substituição trigonométrica é, sim, não, é quase de ir da esquerda para a direita. Tá? Então, já fizemos. Então, isso é só, vamos dar uma pequena revisão. E, então, faltam esses dois também. Tá? Isso é o que vamos fazer na P4. E para a PF, também posso dizer que na PF, não, isso é toda a matéria, aqui, todos os assuntos, mais o assunto da seção 8.1. Então, vamos lá. Beleza, não tá. Então, isso é o plano da aula, das provas, e vocês sabem, se você tem uma nota suficiente até a P4, você não tem que participar na PF, tá? Então, vamos voltar para a coisa importante. Aqui, integração por partes. A regra é simples, mas, de fato, essa regra vive, de fato, somente da aplicação. Tá? E a aplicação é, de fato, feita por exemplos. Então, aqui, exemplos. Então, eu vou começar com um exemplo super padrão, que é isto. Integral. Eu vou... Desculpe, também esqueci de botar aqui as hipóteses. Né? Claro, tal que uma tal fórmula vale, o que você vai precisar, de fato, é que f e g são diferenciáveis em AB. Isso é hipótese aqui. Se você pode só usar a integração por partes se f e g são diferenciáveis em AB. Isso é só para completar aqui o teorema. E também posso dizer que tem bastante generalizações, né? De fato, você podem ver essa integração por partes como sendo uma derivada escondida. Ou seja, tem exemplos onde você tem uma integração por partes, mas onde você não tem uma derivada. Mas isso só é um spoiler para o futuro. Tá? Então, vamos lá. O integral x sem x dx, isso é o exemplo padrão. Por quê? Então, eu vou aqui colocar ao lado a minha regra. Então, qual a ideia? A ideia é de tirar o x. Como? O porquê? Não, olha só, vamos supor que essa função aqui é o u. Então, que legal. O que eu tenho aqui é
esse du, nesse caso, é igual a 1, não? Porque a derivada de x é 1. Então, mas o custo, o preço para pagar é que, agora isto é o meu dv. Para obter dv, eu tenho que aplicar a regra, o TFC, ou seja, eu tenho que integrar o sen para obter o v. Vamos lá, dv igual a sen x. Então, qual função tem derivada sen x? De fato, é menos cosen x. Claro, não? Se você vai derivar o menos cosen, você vai chegar no sen. Então, u igual a x e du igual a 1. Então, vamos lá. Isto dá... Então, aqui a regra é uv. Então, u é x, v é menos cosen x. Então, isto dá menos cosen x vezes x. E depois temos menos integral de. Então, o v, já determinamos. A pergunta da Maria, não. Isso é somente aqui. Aqui só nesse exemplo aqui. Tem vários exemplos onde não é. Então, o que se faz é... Beleza, aqui temos menos do... Agora me perdi. Menos cosen de x. Então, mas du é 1. Então, du é 1, então isso vai virar dx. Tá? Ou seja, isso dá... Vou aqui fazer um pouco mais bonito. Menos x, cosen x, menos... E aqui você vai... mais integral cosen x dx, mais a integral do cosen é o sen. Então, tudo isto dá menos x cosen x mais sen de x. É mais constante. Então, vamos verificar. Teste. Para verificar se tudo está certo, basta de usar o TFC, basta de derivar isto, d dx de menos x cosen x mais sen x é igual a. Então, aqui vamos ganhar uma regra de produto. É igual a derivada disto dá 1 menos 1 menos cosen x mais... Então, aqui temos menos x, sim, isso dá menos x, menos sen x, e a derivada aqui vai dar cosen x, tá? E, então, o que você vai ver é que, aqui vamos ter cancelamento, e isto é x sem x. Tá? Então, ótimo. Agora sabemos calcular x² sem x. Um outro exemplo, vamos botar aqui 2, aonde isto não é 1. Tá? Então, não. Vamos primeiro fazer um exemplo onde isto não é 1. Tá? Então, eu vou botar aqui isto. Tá? Aqui você tem um quadrado e elevado a x. Então, o que se faz? A ideia é... Isto, de novo, vai ser u. Por quê? Porque eu posso aqui... a derivada de x² é 2x. Ou seja, eu posso diminuir o expoente. Aqui, o e elevado a x, não importa, não é? U, v, dv, tudo igual.
Então, ou seja, assim eu posso diminuir o expoente aqui até ele vai sumir. Ou seja, aqui, vamos lá, isso é dV. Então, isto eu vou botar aqui. Então, du igual a 2x, certo? E v, não, isso vai mudar nada. Tá? Então, agora já temos os nossos dados e, de fato, sabemos que aqui, esse uv aqui vai ser x² vezes e elevado a x menos integral. Então, aqui temos 2x e elevado a x dx. E agora vamos fazer o mesmo mais uma vez. Ou seja, vamos botar aqui u, aqui dv, e ganhamos x² vezes e elevado a x menos. Então, aqui, mesmo cálculo, u igual a 2x, du igual a 2, tá? E v, de novo, e elevado a x, ou seja, isso dá 2x e elevado a x menos integral de 2 vezes e elevado a x dx. Sim, isto dá no final, vou botar aqui, igual a x² e elevado a x menos 2x e elevado a x mais 2 vezes e elevado a x. Tá? Então, isso são o coisa típico e, de fato, com esse truque aqui, resolve-se assim, assim, pode-se integrar qualquer coisa assim, x elevado a n, e aqui você tem e elevado a x, sin x, cosin x, tá? Sin hiperbólico de x, cosin hiperbólico de x, tá bom? Bom, aqui nesse caso, você sempre vai botar aqui u, e isto vai ser dv. E você tem aqui, esse n vai dar o número de passos que você tem que fazer. N é número de passos. E você vai ganhar um polinômio tipo x elevado a n vezes a função, mais uma coisa vezes mais ou menos um fator, etc, etc, x elevado a n menos 1, menos a integral disto, etc, etc, até chegar no fim. Tá? Mais um exemplo. Agora vamos fazer uns exemplos um pouco mais sofisticados, mas a ideia sempre é a mesma. Então agora eu vou fazer uma coisa assim, integral sin x e elevado a x dx. Tá? Então, aqui também tem um truque atrás disto. Aqui a ideia foi diminuir, reduzir o expoente. Aqui a ideia é um pouco diferente. Aqui a ideia é, aqui tem uma fórmula que diz UV menos VDU. Tá? Agora, o V são, nesse caso aqui, nesse exemplo aqui, são ou sin de x ou e elevado a x. Tá? Ou seja, aqui você tem um produto de, um vai ser exponencial, outro vai ser uma função trigonométrica, menos, aqui do mesmo, uma exponencial, uma função trigonométrica. O truque, a ideia agora é que
né? Eu vou agora fazer o spoiler, explicar qual é a ideia, que aplicar, 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 até vamos chegar numa coisa que já conhecemos. Tá? Então, vamos lá. Vou explicar. Então, aqui temos a integral sin x e elevado a x. Então, aqui, tanto faz, eu vou botar aqui u, desculpe, sempre botei em vermelho, u é aqui é dv. Então, ótimo. Então, isto é, a única coisa que tem que fazer aqui é, se u é sin de x, du igual a cosin de x. Né? O resto é v é e elevado a x. Tá? Então, o que se tem? A integral de, desculpe, aqui temos sin de x, isso é u, o v, menos integral, agora, não, dv, du é o cosseno de x, e e elevado a x dx. Tá? Então, mais uma vez, o mesmo truque. Agora, vamos fazer um assumo. Eu vou botar aqui um u, é aqui um v, o dv. Então, aqui vamos ganhar que du igual a menos sin x e v igual a e elevado a x. Então, isto dá igual a sin x e elevado a x menos... Então, agora, vamos ver. O u vai ser o cosseno de x. O v vai ser e elevado a x. Depois, o menos. Então, o que temos? Temos aqui a integral de o v e elevado a x vezes. Então, mas aqui ganhamos um menos sin de x. Isto dá sin x e elevado a x menos cosin x e elevado a x. E aqui vamos ter menos, 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 menos integral e elevado a x sin x dx. Então, mas agora está chegando o truque que já foi. E o truque é, olhem só, aqui e aqui temos a mesma integral, ou seja, eu posso jogar isto para cá, duas vezes integral sin x e elevado a x dx igual a sin x e elevado a x menos cosin x e elevado a x. Tá? Então, a única coisa que basta fazer é tirar aqui o meio. E assim ganhamos a nossa fórmula. Tem dúvidas até agora? Não? Então, isso é um tipo de substituição. É mais fácil, bem mais fácil do que a substituição que fizemos antes. Bem mais fácil, mas agora a coisa principal aqui com a integração é você tem que entender aqui uns conceitos atrás. Ou seja, o conceito aqui é, se você vai ver repetir qual é a explicação? Aqui. Teste aqui? Sim. Então, eu vou lá. Sim, então vamos lá. Então, tudo aqui é, tipo, você tem que entender a estratégia. Né? Tem nada a ver com uma regra certa, é só um tipo de conceito. Aqui, a regra é esta. Tá?
bem simples, partes, não tem problema nenhum. Então, se você tem aqui um exemplo, como aqui, aonde você tem duas funções que, se você vai integrá-los ou derivá-los, né, tanto faz, pelo teorema fundamental do cálculo, não vão sair da sua bolha, não é? O sen, a derivada é cossen, a derivada cossen é menos sen, etc, etc. Não? Então, aqui, essa função aqui, essa parte aqui, não vai sair de ser um sen ou um cossen, mais ou menos. Tá? A mesma coisa aqui com o exponencial. Né? O exponencial, você pode derivar, integrar, sempre vai ser na mesma família. Então, o que se faz é a integração por partes, né? Ele troca quase só tudo com as derivadas ou as integrais. Tá? Ou seja, né? Aqui você tem essa integral. Tá bom, a primeira parte é resolvido. Aqui você não tem que integrar mais. Mas a segunda parte, o que você tem é isto aqui é, de fato, a derivada disto. Né? Isso vira... Aqui, isto é isto. De lá para cá. Essa função aqui é a derivada disto. E esse caminho aqui é, vamos chamar de d dx. Tá? E o outro caminho, aqui, de lá para cá, esse caminho é o caminho integral dx. Tá? Ou seja, se vou aplicar a minha regra de integração por partes, eu vou ganhar uma função, resolvido, beleza, mas a nova integral vai ter uma troca de funções. Ou seja, a primeira é a derivada da primeira aqui, a segunda é a integral da segunda. Tá? Então, aqui você vai pipocar até você pode resolver essa integral aqui, ou você está chegando numa integral que você já encontrou aqui. Tá? Nesse caso, o que você ganhou é, de fato, a beleza. Eles são iguais. Então, por que não jogar essa expressão para cá? E eu vou ganhar isto. Tudo bem agora? Ou seja, não. O visto geral é, não, aqui você está escrito, não? Aqui você tem a integral, resolvido, não tem problema não. E aqui você tem a troca, não? U dv vai virar v du. E o truque é só, você só tem que pensar, será que se vou aqui quase derivar o u e integrar o v, que vou ganhar uma coisa mais simples. E sim, os exemplos aqui são com as potências, você pode diminuir aqui as potências, ou aqui você vai fazer até você vai chegar no ponto aonde você já foi. Ou seja, aqui é aqui. Tá. E também tem mais um exemplo importante. Isso foram as... tá. Não, só foi isto, não? Tá lá. Igual, vamos jogar lá e dividir por 2. Então, mais um exemplo são a integração do log, tem bastante funções, não? Integral log de x, dx. Ainda não sabemos o que é. Então, aqui a situação é um pouco diferente. Aqui vamos aproveitar um outro
uma outra coisa, que é... Não, eu vou multiplicar aqui com 1. Muito, 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 muito útil. Então, mas isso, não, acho que vocês podem pensar um pouco ou também só acreditar nisto. Então, a ideia é, o truque aqui é, eu vou supor que isso é o meu DU. Isto é o meu V. Então, o que acontece? O DU igual a 1, isso implica que U igual a X, certo? Do outro lado, você tem que o log de X é V e dV igual a 1 sobre X. Tá? Mas olhem que legal. Isso é o truque. Você tem que tentar dar uma olhada nessa coisa. Então eu não posso integrar isto, então melhor, eu só posso derivar. Então, mas legal, eu posso integrar, tá? Mas olha que legal. O dv então, né, isso é super legal. Então, e vamos fazer, né, isso é um spoiler, porque tudo isso funciona. Então, isto é a integral de... Desculpe. Então, isto é igual a... não. Então, vamos botar o UV. O UV é x vezes log de x. Aqui, U e V. Menos a integral de U dV, x vezes 1 sobre x dx. Ótimo. Isto dá 1. Então, isto é igual a x log de x menos x mais uma constante. Ou seja, aqui ganhamos a nossa integral do log. E, sim. Tá. Vamos voltar para nisto na coisa da integral imprópria, mas isso não é parte de hoje. Tá? Do mesmo jeito, não, podemos pensar no integral do arco tangente. Vamos fazer o mesmo truque. E assim, aqui, isso vai ser um pouco mais complicado, mas isso vai ser o nosso du, isso vai ser v, então v igual a arco tangente, dv igual a 1 sobre 1 mais x quadrado. Depois temos u, du igual a 1, então u igual a x. Tá? Se você quer, você também pode botar aqui dx, mas tanto faz. Tá? Então, isto dá que aqui temos a integral, aqui, substituição, a integração por partes. UV é x vezes arco tangente de x. Tá? Menos integral de... Agora temos aqui o 1 mais x quadrado dx e x. Tá?
Isso é o U. E isto vem do dv. Beleza? Mas isso podemos resolver. Agora temos que fazer uma substituição normal. Ou seja, como x é quase a derivada de x quadrado, o que vamos fazer? Vamos fazer mais uma substituição. Isso agora é uma substituição normal. Vamos botar w igual a 1 mais x quadrado. Então, dw igual a 2x dx. Ou seja, vamos multiplicar aqui com 2 e aqui com meio. E estamos na situação boa. Então, isto é igual a x vezes a cotangente de x menos. Então, o que se tem é... aqui fizemos a nossa substituição, que dá o meio integral de... Olha só, aqui temos w mais x quadrado, ou seja, isso dá 1w dw, mas isto é igual a... isto aqui é igual a log de w mais uma constante. Ou seja, a integral total é... agora eu vou fazer uma resubstituição. Substituição de volta. Isto é igual a x vezes a cotangente de x menos 1 meio log de... aqui o w foi igual a 1 mais x quadrado. Olha só, mas essa função aqui sempre é positivo. Ou seja, como essa função sempre é positivo, eu posso de fato esquecer aqui os valores absolutos. E assim obtém-se a integral do arcotangente. E de fato, do mesmo jeito, você pode integrar assim o arc sen, arc cossen, arcos tangente hiperbólico, arcos sen hiperbólico, arc cossen hiperbólico. O truque é o mesmo. Você vai ganhar nessas funções, você vai ganhar uma coisa desse tipo, 1 menos x quadrado, tá? E isso vai ser o d, para ficar nessa notação aqui, isso vai ser o dv, e você vai ganhar vezes u, que é x, tá? Agora você vai fazer a substituição e tá, você vai ganhar aqui, pela substituição, uma coisa, 1 sobre raiz de w, e isso dá para integrar. Tá? Então, isto são isso é a integração por partes. É também uma coisa de treino, ou seja, eu vou botar ainda hoje uma lista de exercícios com essa aplicação dessa regra para só treinar. Isso é uma regra para aplicar. E o que eu falei é, eu conheço mais ou menos 3 jeitos de aplicá-los. O que eu expliquei aqui, a mais avançada é tipo integrar essas funções, tipo log, tipo arcotangente. Outro exemplo é se você tem aqui
x elevado a n vezes uma função trigonométrica, uma exponencial, etc, etc. Então, o que você vai fazer? Você vai jogar o u aqui no x elevado a n e fazer, até você voltou, até você ganhou aqui, não, até você baixou esse expoente a 1, a 0. Ou você tem aqui quase um jogo entre duas funções e você vai jogar esse jogo até você vai achar a expressão inicial mais uma vez. E se aqui tem um sinal diferente, não tem problema nenhum, você pode jogar para cá, você vai ganhar uma fórmula assim. Tá? Tem dúvidas sobre isto? Não, de fato, é só treinamento. Nada muito complicado. Então, isso é a regra da integração por partes. Então, vamos lá. Próximo assunto. Mas acho que isso vai ser curto. E esse assunto são as integrais. Tá? Então, além das integrais básicas, né? Por isso tem tabelas, tem também as integrais, um pouco mais sofisticadas e, de fato, aqui o que se faz é tipo integral sin elevado a n x cosin elevado a m x dx ou integral de tangente elevado a nx mais, vezes, secans elevado a m dx dx. Bom, essas integrais, né, você vai perguntar, por quê? Por quê? Então, isso de fato, isso eu também não sei de verdade, mas não muito bem, mas eu sei que essas integrais tipicamente acontecem, especialmente isto vai acontecer no caso de EDP elípticas. Não? Isso é, de fato, não, se você quer resolver, sim, eu não vou falar alguma EDP elíptica, tá? Ou, isso acho que para uma hiperbólica, não? Você vai entrar num assunto, você vai ser jogado num integral desse jeito e espero que lá em 2 anos, não sei, 1 ano, você vai lembrar, lá no cálculo 1, já fizemos. E isso é, de fato, a motivação para explicar como integrar esses integrais. Tá? Então, o que se faz é o seguinte. Vamos lá e vamos botar. Então, isso é só virada, de fato, pela aplicação. E o truque agora é... Vamos lá, 1 e 2. O truque é, isso você tem que lembrar que, obviamente, truque para 1. O truque para 1 é que sin quadrado mais cosin quadrado igual a 1. Então, vamos lá. Vamos fazer um exemplo. Desse tipo aqui. Exemplo. Eu tenho um monstro de coisas
aqui, eu vou supor que eu tenho aqui sen elevado a 7x vezes cossen elevado a 4x dx. Eu quero integrar esse monstro. Então, aqui, eu posso fazer o truque seguinte. Então, a minha ideia é, eu quero usar, eu poderia tentar de fazer aqui uma integração por partes, mas, infelizmente, eu não sei o que é a integral disto. Tá? Eu não posso nem disto. Então, aqui, mesmo que tudo vai, né, isso parece ser logicamente uma função, um jeito para fazer uma integração por partes, mas de fato não é. O que se faz aqui é, eu quero fazer a minha substituição antiga. Ou seja, o que eu vou fazer é, olha só, sen elevado a 7x, eu vou separar aqui sen. Aqui ainda tem o sen 6 vezes. Então, mas agora isso já é bem mais acessível. Por quê? Olha só. Temos aqui a nossa regra. E o que eu posso fazer é, aqui, esse sen elevado a 6x, eu vou aplicar a minha regra, que vai, de fato, é igual a 1 menos cossen quadrado x, isso dá sen quadrado. Então, e eu vou botar isto elevado a 3. Mas agora, eu estou numa situação boa, porque o que se faz? Olha só, aqui temos sen e cossen, cossen. Isso está gritando, tipo, vai fazer uma substituição. Isso é o que vamos fazer. Tá? Então, eu vou botar o u igual a cossen de x. Então, o du igual a menos sen x dx. Ou seja, tudo isto vira menos integral. O que se tem? Aqui temos menos, menos. Ótimo. Isto junto vai dar exatamente isto. Então, isso dá 1 menos u quadrado cubo, u cubo du. Mas isso é um polinômio. Polinômios podemos integrar. Ou seja, isto dá integral menos. Então, aqui eu vou multiplicar. Desculpe. Eu vou abrir aqui essa conta, que é... Então, eu vou fazer um pouco rápido, isso é nada difícil. 1 menos 3u quadrado mais 3u4 menos u elevado a 6, u elevado a 4 du igual a menos, então mais uma vez, u4 menos 3u6 mais 3u8 menos u10 du e adiante. Tá? Assim? Então, você vai chegar aqui em menos 1 quinto u elevado a quinto menos 3 sobre 7, u elevado a 7. Tá? Mais uma constante. E isso vai virar. Vamos fazer a substituição de volta. A substituição de volta dá
menos 5 cosseno 5x menos, etc., mais uma constante. Então, isso é o jeito de interagir com esse tipo de integrais. Mas agora vamos ver o que, de fato, é bom assim. Aqui tem o exemplo todo. E o que é bom aqui é, vamos tentar de generalizar a ideia. Olhem só. A única coisa que esse procedimento funciona é uma coisa simples. De fato, a ideia foi, eu posso isolar seno. Tá? Isso é a ideia toda. Se eu posso separar ou guardar seno e jogar o resto para cosseno, eu posso aplicar aqui a minha substituição e eu ganhei. Tá? Professor, Sim? mas se o expoente do seno for par, vai dar mais complicado, né? Porque vai ter que Sim, ser elevado a uma fração. exatamente. Exatamente. Isso é o que eu quis falar no próximo, tá? Então, esse procedimento funciona para qualquer, não? Observação perfeita, não é? Esse procedimento funciona sempre se ou o expoente do seno ou o expoente do cosseno é impar. Tá? E vamos ver o que acontece se ambos são pares. Depois, tá? Então, de onde vem? Agora tem uma dúvida sobre sobre 5 u elevado a 5. Mas isso não. Então, nós temos aqui, de lá para cá não tem problema nenhum, não é? É só abrir a conta, só abrir o polinômio. Mas a integral de u elevado a 4 é 5 u elevado a 5. Tá. Então eu vou tentar de ampliar para ficar mais visível, não é? Mas isso é a ideia, não? Isso de fato é só uma aplicação. Não, vamos supor que temos um exemplo assim e ganhamos, se é possível, separar seno, jogar o resto para cosseno, ou vice-versa. Também podemos separar cosseno e guardar e jogar o resto para o seno. Sim. Então podemos fazer o mesmo, não é? Isso é o que eu quis falar agora, não? Do mesmo jeito. Resolve-se, integra-se integrais de tipo integral sen n x cossen m x dx se deles, se n ou m, são impares. Não? Eu também vou fazer aqui uns exercícios para ver como isso funciona. Mas não, o que é claro, não? Aqui você tem o ímpar, você vai ganhar aqui seno e o resto vai ser par. E os pares você vai usar essa fórmula para jogar fora. Não? Tá? Se o cosseno, não? Aqui se o seno, o expoente aqui, for impar, e aqui também eu posso fazer o mesmo com o cosseno. Não, eu vou botar aqui, vamos supor que aqui temos cosseno elevado a 3, e sim. Eu vou fazer um exemplo rápido. Não? Sim, isso é a regra. Então eu vou fazer um outro exemplo com expoentes um pouco menores, então que não tenho que suar tão muito. Isto é a integral de
Vamos botar sin 3, x, cosin 3 de x, tá? Beleza? Então, o que eu vou fazer é igual a... Agora, eu vou usar só para ver a simetria, eu vou usar aqui o cosin, tá? Então, aqui temos sin 3x vezes cosin quadrado x vezes cosin x de x. Então, isto é integral sin elevado a 3x vezes 1 menos sin quadrado x vezes cosin x dx. E agora eu vou fazer a minha substituição. Agora eu vou substituir u igual a sin x. Então, du igual a cosin x dx, e tudo isto vira integral u elevado a 3, 1 menos u quadrado du. E isso eu posso resolver, tá? Então, muito bom. Para voltar para a situação do Ricardo, do comentário do Ricardo, mas o que acontece se ambos são pares? E aí, voltei? Tudo bem? Ah, tá. Não sei. Bom, perdi a conexão e tá. Então, estou de volta. Então, vamos lá. Então, resolvemos o problema quando um desses n ou m são impares. O que acontece se ambos são pares? Então, aqui, nesse caso, o que se faz é bem simples, né? Usa-se que não, tem essas fórmulas do ângulo duplo. Né? Isso é 1 meio, 1 mais cosseno 2x, tá? E o mesmo vale para o sen.
E então, assim, você pode jogar tudo, né, aqui no integral que você pode controlar. No exemplo, integral cosseno quadrado x, seno quadrado x igual a, vamos botar aqui um 4, né, é igual a integral de. Então, vamos lá. Isto é 1 meio, 1 mais cosseno 2x ao quadrado. Aqui tudo ao quadrado vezes 1 meio seno, 1 meio 1 menos cosseno 2x elevado a 4 dx, tá? E adiante. Então, infelizmente, isso vai dar um trabalho, mas você pode, no final, chegar num ponto onde você pode ou obter um expoente ímpar ou um expoente par e você pode resolver, tá? Não, desculpe. Ou você chegar lá num expoente ímpar ou você vai chegar em zero e você pode integrar tudo, tá? Tá bom? Isso também é um exemplo que vou botar na lista que vem. Tá? Então, mas quase estamos prontos, só falta um. E, de fato, o próximo é... Ô, professor, Sim? é nesse caso que os dois são do mesmo grau, dá pra botar o arco duplo do seno, né? Aí fica tipo, assim, se multiplicar por Sim. 4 assim embaixo, fica seno de 2, seno ao quadrado de 2x sobre 4. Sim. A integra facinho. Sim. Exatamente. Mas eu não gosto não sei, gastar todos os truques aqui, porque, de fato, é mais uma coisa de conceito, não? Para ver, então, se você vai ver uma coisa assim, usa aqui as ângulos de regra duplo. Então, faltam aqui o negócio de integral tangente n x vezes secante m de x dx, tá? O caso 2, tá? Então, por que isso é importante? Então, tudo lá que fizemos para as integrações de seno e cosseno foi baseado no caso de seno quadrado que seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1. Então, ou seja, isso chama-se isso é um problema elíptica, chama-se assim. Tem outros problemas que são problemas hiperbólicos e atrás disso tem uma equação tipo y quadrado é igual a 1 mais x quadrado, não? Você tem as hiperbolas, tudo isso vem, de fato, dessa equação atrás. Então, aqui, podemos fazer quase o mesmo. Ideia aqui é a mesma. Certo? Mas o que se faz aqui é regras. Então, vamos analisar as regras. O primeiro, o que é o que é tangente ao quadrado mais 1. Isso é igual a seno quadrado, cosseno quadrado mais 1, igual a... Então, já fizemos, seno quadrado mais cosseno quadrado é igual a 1 sobre cosseno quadrado, ou seja, é igual a secant ao quadrado. Tá? Então, isso já é uma regra que é super parecido com a coisa que fizemos antes com o seno e o cosseno. Então, 2. Regra 1, regra 2. Qual é a derivada do tangente? Dx do tangente igual a
Então, isso é uma regra de produto, não sem de quociente de dx é igual a, aqui vamos ganhar um cosseno quadrado de x, e lá em cima, então, vai ser 1, tá? Isso eu posso, e por acaso, isso também é secant quadrado de x, tá? Basta mais uma coisa, temos agora de derivar o secant. Tá? Dx do secant x é igual a dx de 1 menos cosseno de x igual a, né, isso é agora uma regra de cadeia, ou seja, isso é 1 cosseno quadrado x vezes a derivada do seno é o seno de x, tá? Que é igual a, sim, desculpe, aqui vamos ganhar mais ou menos, tá? Sim. Então, isto dá, o que vou fazer, isso é seno x, cosseno x vezes 1 sobre cosseno x, ou seja, isso é secant de x vezes tangente de x. Tá? Então, isso são as nossas regras, tá? Não. Se eu vou ver um quadrado, eu posso substituir o tangente, quanto o secante, com esta expressão, mas em relação com tangente e secante, não, eu tenho de respeitar essas regras, tá? Ou seja, qual é as possíveis situações? Não? Então, vamos desfrutar aqui essa regra. Não? Ou seja, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que separar um quadrado. Não? Ou seja, eu tenho uma integral. Eu vou já dar a resposta. A ideia é usar isto, tá? E eu já vou fazer a coisa geral, não sem fazer uma coisa específica. Eu vou supor que aqui, integral... não, eu vou botar como exemplo. Integral de tangente de qualquer coisa, vamos botar 5. Mas de fato tanto faz. Vezes o secante de... A coisa importante é... Eu vou botar aqui 4, não só para não ter uns cálculos enormes. De fato, isso já tem cálculo enorme. Então, o que se faz? Não, eu disse que... Aqui? Vamos voltar nessa folha mais umas vezes. Tá? Não, mas agora vamos usar isto. Tá? Então, isto é igual a integral tangente 5x vezes secant ao quadrado x vezes secant ao quadrado x dx igual a integral tangente 5 vezes... olha só, esse secant ao quadrado é tangente quadrado mais 1. Vezes secant ao quadrado x dx. Não, mas agora nós podemos fazer... Aqui. Agora podemos fazer o mesmo. Ou seja, isto aqui vira du, aonde, olha só, aqui temos a derivada dx tangente x, é exatamente isto, não? E u igual a tangente de x. Tá?
Então, aqui essa substituição vira igual a integral u elevado a 5 u quadrado mais 1 du. Isso dá para integrar. Eu vou integrar rapidinho, né? Isso dá um 7, 1 sobre 8, u elevado a 8, mais 1 sobre 6, u elevado a 6, mais uma constante, igual a... Tudo bem? Então, mas a única coisa que essa abordagem precisa é, de fato, que esse expoente é, de fato, par. Tá? Tá? Não, isso é só mais ou menos. Não, eu não quero dar um teorema enorme, porque não é tão enorme, não? É só quero dizer que não, se você tem uma integral onde o expoente do secante é par, pode fazer o mesmo. Tá? Então, falta um caso. E o caso é isto. Não, agora aproveitamos disto. Então, próximo ponto, vamos aproveitar disto. Tá? Então, o que se faz é o seguinte. Eu quero achar isto, tá? Ou seja, eu preciso um secante. Vamos lá. Isto não. Vamos usar um secante. O que quero fazer? Eu quero achar isto. Ou seja, eu tenho aqui uma integral tangente. Ainda não botei as... vamos aqui preencher os expoentes depois. Vezes secante de x dx. Então, o que eu quero fazer? Eu quero botar aqui tudo em secante, mas eu quero também ter aqui secante vezes tangente de x. Então, como funciona? Eu tenho que roubar um tangente aqui e o resto tem que ser transformado pela essa regra em secante. Tá? Então, vamos lá. É igual a integral. Agora eu vou aplicar a minha regra 1. Tá? E agora eu vou botar os meus expoentes, tá bom? Então, o que vamos precisar? Eu sei que um tangente vai virar daqui. Então, ou seja, eu vou botar aqui um mais um, tá? Não? Isso é isto.
aqui, eu apliquei a fórmula que vem do tangente ao quadrado mais 1 igual a secante quadrado. Ou seja, aqui, o número que temos aqui tem que ser par. Tá? Olhem só. Agora, temos tangente. Isso é exatamente igual a tangente 2n. Tá? Então, isto mais isto dá isto. Perfeito. E o secante aqui, vamos dar um K, um M. Tá? Ou seja, aqui temos um M mais 1. E, nesse caso, vamos ganhar o quê? Aqui, U igual a secante de x, du igual a, aqui, vamos usar essa regra aqui, igual a secante de x vezes tangente de x dx. E isto é igual a, olha só, isso vai virar um du. E isto vai virar um integral. A integral de então, isso vira um u quadrado menos 1 elevado a 2n vezes u elevado a m. Aqui temos esse negócio aqui. Vezes du. E isso podemos integrar. E desculpe, eu fiz um erro. Aqui temos n. E aqui também temos n. Desculpe. Tá? Mas, olha só, essa regra funciona também. E a regra pede que, aqui, se o expoente do tangente é ímpar, usa-se este princípio. Tá? Não, eu também vou fazer uns exemplos aqui, mas eu acho que isso é de fato, uma versão bem simples para, de fato, integrar esse tipo de funções. Tá? Aqui, infelizmente, se você quer integrar todas as combinações, isso é um pouco fora de alcance desse curso. Isso é também não é tão importante. É mais importante conhecer aqui os problemas. Tá? Tem dúvidas aqui? Então, agora vamos para os exercícios, tá? Se não tem mais dúvidas sobre a integração por partes e a integração das funções trigonométricas. Tá, então vamos lá. Então, tem um problema, como a minha ligação caiu, eu não tenho mais o chat do início. Você pode, por favor, repetir, Jefferson, repetir ou copiar de novo a dúvida? Então, vamos lá. Qual é o assunto?
Então, você tem uma... Então, vamos lá. Vamos fazer e vamos fazer uma rotação assim, tá? Tá. Então, vamos botar todas as linhas, tá? Então, y, a dúvida é assim, é a seguinte. Determine, não, aqui, volume do sólido de revolução. Então, vamos lá. Aqui temos y igual a zero. Isso é isto. Depois temos x igual a 1 e x igual a 2. E temos y igual a... Agora vamos para isto. Y igual a 2 menos x meia. Ou seja, é uma função que... Aqui é 2. Então, para zero, a função aqui dá 2. Perfeito, estamos aqui. É uma reta. E a inclinação da reta é 1/2. Além disso, o valor em 2 é... o valor em 2 é 1. E então eu vou virar para fazer uma linha melhor. Tá? Sim, tá. Então, ou seja, o sólido da revolução é assim. Tá? Então, por que precisa-se disto? Sim. Não, se você vai pensar no sólido da revolução, o que você quer não são todos, tipo aqui uma coisa assim. E, sim, esse y igual a zero é necessário porque, né, senão, você tem que ter uma região limitada. A dúvida aqui foi por que precisa de y igual a zero. Então, se sem esse y igual a zero, sem y igual a zero, essa região aqui seria uma região que era ilimitada. Sem y igual a zero, você tem uma situação assim. Tá? E o sólido da revolução, né, é de fato, né, uma placa infinita, uma parede infinita, e nesse caso o volume é infinito. Tá? E aqui, com esse y igual a zero, você vai ganhar de fato que o sólido de fato tem volume determinado finito. Tá? E claro, né, integral aqui dá integral π vezes 2 menos x meia ao quadrado de x 2. Tá? Tá? Só para dizer, tá? Tá bom. Então, vamos... Então, as outras dúvidas no e-mail do Jefferson, ainda vou responder, mas não aqui, tá? Então, vamos lá. Temos aqui... Ok. Então, vamos lá. O 1C2A. Tá? 1C. O que é? Oh, desculpe, não posso ler assim.
Ai, agora entendi. Sim. Sim. Desculpe, aqui temos uma... Então, isso são as funções. E a dúvida é determine a área limitada pelas curvas. Então, aqui, de fato, eu pensei em, desculpe, no primeiro quadrante. Desculpe. Mas, desculpe, não. Pelas curvas para x maior do que zero. Desculpe. Isso foi um erro meu, mas esqueci de botar isto. Então, vamos lá. 1C, ok. Você tem uma elipse. Tá? Então, você tem aqui a equação x meio quadrado mais y sobre 6 ao quadrado igual a 1. Isso é exatamente o que temos no exercício. Então, x quadrado, vamos supor que y igual a 0. Então, para y igual a 0, esse valor aqui é 0, e temos que x sobre 2 ao quadrado igual a 1. Ou seja, x tem que ser igual a 2. Tá? Do mesmo jeito, se x é 0, temos que ter que y quadrado é y sobre 6 igual a 1, ou seja, y tem que ser igual a 6 ou menos 6. Tá? Desculpe, é aberto de um outro jeito. Então, aqui temos 1. E eu quero que determinar a área limitada para x igual a x positivo, tá? Limitado pela curva 1 e 2. Ou seja, eu quero determinar esta área. Tá? Ou seja, agora, o que você vai fazer é, basta fazer a integração, ou seja, a igual a integral de 1 até 2. Então, essa função aqui é, vamos resolver isto para y. Y igual a 6 vezes, vou jogar isso para cá, 1 menos x meio ao quadrado, tá? Certo? E agora você vai fazer, isso é esta função aqui é menos disto, então eu vou botar aqui 2 vezes, porque aqui tem uma parte acima, uma parte abaixo. 2 vezes de 6 vezes raiz de 1 menos x meio ao quadrado de x. E agora, o que se faz é uma substituição trigonométrica que já fizemos. Ou seja, eu vou fazer aqui desculpe, x igual a 2 sin x. Aqui precisa um pouco mais de espaço, desculpe. Então, eu vou botar aqui x igual a 2 sin θ. Então, dx igual a 2 vezes cossin θ de θ. Então, isto dá aqui, sim, dx, sim. Então, isso dá 12 integral vezes 2 vezes. Agora, vamos ganhar aqui cossin θ. Aqui
raiz de 1 menos seno quadrado θ de θ igual a 12 integral 24 24 de cosseno quadrado θ de θ, e o resto já fizemos, tá? Não, aqui isso é o que se faz, tá? Isso dá um pouco de trabalho de manipular, mas isso já fizemos. Tá bom? Com a 1C? Então, vamos lá. Próximo. A 1A. Então, a 2A agora. Ah, tá. Determine o volume de... Então, vamos lá. X, Y, Z, tal que 1 maior do que x quadrado mais y quadrado mais 4c quadrado. Então eu vou botar aqui a folha. Então, o que se faz aqui é o seguinte. Nós temos que achar se isto é se de fato isto é uma sólido de revolução. Então, vamos lá. Ok, então temos, de fato, a ideia aqui é, temos que pensar como eu posso imaginar esse objeto, tá? Então, o que se faz para entender é, um jeito é, de fato, aqui fazer um desenho. Aqui é versão gráfica. E eu vou botar também a versão analítica, tá? Então, o que sabemos da versão gráfica? Então, dado, não, aqui tem x, aqui tem y, e aqui tem z. Então, aqui tem uma certa assimetria em relação com z. Não? Aqui, assimetria. Não, eu estou escrevendo isso aqui só para, de fato, explicar de onde vem a ideia. Não? Isso não é uma regra certa. A simetria vai acontecer isso. Não. Eu vou dar uma olhada. O que temos? Ah, beleza. O Z é diferente do X e Y no papel, tá? Então, nada de verdade. Sim. Então, por isso, eu vou fixar Z. Tá? Então, para C fixo, eu sei que, olha só, x quadrado mais y quadrado é, aqui C fixado. Então, temos que x quadrado mais y quadrado menor ou igual do que 1 menos 4c quadrado. Tá? Mas isto é o quê? Então, por Pitágoras me diz que, olha só, para C fixado, eu sei que x quadrado mais y quadrado é menor do que este valor. Mas Pitágoras me diz que isso de fato é, né, isso é o raio, a distância ao eixo x. Isso é distância ao eixo z
mas ao quadrado, tá? Mas olha só, isso significa que isto é uma... Aqui, isto é um disco. Disco de raio. Aqui eu tenho que tirar a minha raiz. Raiz de 1 menos 4x quadrado. Z quadrado, tá? E, de fato, esse disco, o que ele tem? Esse disco tem área π ao quadrado, que, de fato, é igual a exatamente isto. Tá? Tá bom? E, de fato, a versão analítica de fato, é isso, não? C fixado. E também, eu vou supor que, não, olha só, isso sempre é positivo. Então, eu vou supor que isto sempre é positivo. Tá? E o que se faz agora beleza, 0 menor ou igual do que x quadrado mais y quadrado, não? 1 menos 4c quadrado, ou seja, isto é a área do sólido interseção com o eixo que C fixado, não? Essa área igual a, não, o que eu já falei, não? Isso é π ao quadrado, que é 1 menos 4c quadrado. Tá? E com isto eu posso calcular aqui pelo Cavalieri, por Cavalieri. Então, o que eu sei é que eu vou integrar π 1 menos 4c quadrado. Tá? Aqui. E isto me dá que dz, e eu tenho que integrar essa função aqui, tá? Essa função aqui é na região onde isto é positivo. Ou seja, eu tenho que integrar isto entre 1/2 e menos 1/2. Certo? C quadrado. Sim. Tá? Isso vai dar o resultado. Se você quer fazer por sólidos de revolução, não? Aqui a solução é parecida. Só que agora você tem esse disco aqui, e você sabe que essa função aqui de x, não? Aqui, essa função de fato é raiz de 1 menos 4c quadrado. Tá? Ou seja, se você quer fazer a versão com sólido de rotação, você sabe que o S é o sólido de revolução.
obtido por rotação do domínio entre z igual a zero e z, x igual a zero e x igual a raiz de 1 menos 4c quadrado. Sim, por rotação, em torno do eixo z. Ou seja, você vai ganhar integral, o mesmo, não é? Menos um meio de π vezes raiz de 1 menos 4c quadrado ao quadrado dc. Sim. Tá bom? Não, você tem ou uma versão de Cavalieri ou uma versão de sólidos de revolução. Ambos funcionam do mesmo jeito. Mas a coisa importante é essa imagem aqui. Vamos fixar Z e aqui temos uma equação de círculo, de disco. Tá? Dúvidas aqui? Professor, tem como colocar essa equação no GeoGebra? Porque eu não estou conseguindo visualizar muito bem como é que vai ser esse sólido. É uma elipse. É uma elipsoide. Então eu posso... Vamos lá. Então, isso foi 1 igual a x quadrado mais y quadrado. Oh, acho que tem que botar, esqueci de botar o 4D, 2D, 3D. Então, vamos lá, vou copiar. Então, vamos lá. Cadê? Não, desculpe. Alguém sabe como fazer aqui 3D, tá bom? E vamos lá, vamos delete. Desculpe, não estou conseguindo agora, mas então vou fazer vou fazer um desenho aqui. Olha só. O que acontece? Quando z igual a zero, o raio aqui é 1. Aqui 1. Eu vou fazer uma folha nova. Então, vamos desenhar de novo. Z, x, y. Tá bom. Então, se c igual a zero, nós sabemos que aqui temos um círculo normal de raio 1. Então, o C, já sabemos que o C só vai até 1/2 e até 1 menos 1/2. Aqui, o ponto 1 igual, maior ou igual do que x quadrado, y quadrado mais 4z quadrado. Não? Para z igual a 1/2, o ponto já é zero. Tá? Do outro lado, você tem aqui essa função raio, que é x igual a raiz de 1 menos 4c quadrado. Mas isto é uma função que vem de uma elipse. Tá.
Ou seja, para voltar, se você quer imaginar esse objeto, tome uma bola, que tem raio 1, e depois o que você vai fazer é, esse raio de bola de raio 1, você vai quase deformar na direção do eixo C, tal que essa bola depois, aqui ainda é arredondada, mas aqui você só tem o raio, o raio 1/2. Tipo, você tem uma bola, dá um toque nela e sim, você tem uma coisa deformada. Então não sei porque não consegui aqui fazer o negócio com GeoGebra, mas tá. Ah, entendi, Não sei. professor. Entendi sim como é que... Valeu. Ô, professor, quando eu tento fazer 3D no GeoGebra, eu pesquiso, tipo, tem um site GeoGebra, não sei o que, barra 3D. Não, sim, de fato eu já fiz várias vezes, mas eu não sei porque não estou conseguindo agora. Não é? Isso provavelmente eu tenho que reiniciar, ou não sei. Mas, não, mas você pode, de fato, se você vai botar a fórmula, isto na GeoGebra, não, você vai, de fato, obter aqui mesmo o elipsoide. Então, e, de fato, não é tipo futebol americano, porque é mais, você só tem uma, como se diz, Isso você só tem uma versão deformada. Tipo, o futebol americano seria de quase tirar para fora. Futebol americano seria igual a x quadrado mais y quadrada mais, vamos botar aqui z sobre 2 ao quadrado, tá? Isso é futebol. Tá bom? Tá. Isso tipo é mais um pãozinho, tá? Professor, Sim? agora uma dúvida que eu fiquei. Assim, para cada valor de Z determinado, o círculo não devia Sim? ficar num plano paralelo ao plano XY? Sim? Então, mas tipo, aí ele tá deitado, ele não era pra estar em pé, assim. Sim, não, então, eu acho que aqui melhor, de fato, fazer um desenho no eixo XZ. Não, aqui você vai botar o Z. Não, tá, vamos lá. Então, aqui tem o Z e aqui tem o X, tá? Vamos esquecer o Y. Nesse caso, você tem a equação da 1 igual a x quadrado mais 4c quadrado, não? cy igual a zero, tá? Ou seja, estamos no plano xc, nada mais. Então, isso significa que z... não. Não, desculpe. Isso significa... Isso aí é uma Desculpe. elipse, né, não? Acho que é melhor assim. X, Z, tá? Tá bom? Então, agora sabemos que x igual a raiz de 1 menos 4c quadrado, tá? Ou x igual a menos raiz de 1 menos z quadrado, tá? Eu não sei se... Então, vamos lá, vamos desenhar. Então, para o meio, eu vou ganhar x igual a zero, e para zero eu vou ganhar aqui certo? Ou seja, a interseção é uma elipse assim. Aqui é eixo x, z. Tá? E agora,
você vai virar tudo em torno de Z. Tá bom, não? Tipo um ovo que você vai virar. Agora? Ou seja, de fato, é somente esse sólido aqui. Não? Isso é a região. E você vai virar essa região em torno de Z. Agora, tá bom? Eu acho que é complicado ficar imaginando essas paradas girando aí. O que foi? Eu estou procurando aqui um objeto que tem mais ou menos essa forma. Ah, tá, então. Vamos lá. Então, vamos para a mouse, tá? Mais ou menos, tá? Então, agora você vai, né, você tem essa forma, e agora você vai virar o objeto assim. Tá bom? Agora? Tranquilo. Acho que eu peguei. Não, mas eu sei, é um pouco difícil. Mas o truque é, se você vai achar uma equação desse jeito, você sabe que lá tem que ter um círculo. Isso é o truque, né? Também aqui. Tá. Mais dúvidas? Ou almoço? Também. Então, tá bom. Então, não, muito obrigado pela atenção e eu vou preparar uns exercícios para os assuntos e sim, até na segunda tem feriado de novo e então vamos nos ver na quarta. Então, obrigado.